Olá, amigas! Olá, amigos! Aqui estou para refletirmos um pouco sobre ensinamentos que são úteis para a nossa vida. Desejo que nós possamos estar todos com o coração em paz. Nos dias que estamos vivendo, ter o coração em paz é uma conquista grandiosa. Olha, nós aprendemos que o que nos pertence de verdade é aquilo que é do espírito, que desenvolvemos trabalhando o nosso interior. O que é da matéria é concessão de Deus para usarmos como ferramenta na nossa jornada aqui na Terra. Olha que interessante, a jornada é na Terra, mas o foco norteador é conquistar o que pertence ao espírito. Então, estamos aqui, convivemos aqui trabalhamos, estudamos, usufruímos, colaboramos, nos desenvolvemos, enfim. Somos espíritos encarnados aqui na Terra. E o foco principal na jornada é desenvolver o que pertence ao espírito, porque isso é o que permanece, é o permanente. O restante é transitório, passa. Parece sem nexo, mas é muito bem pensado. Vamos lembrar nosso mestre? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Fechou com chave de ouro o raciocínio, né? Somos espíritos imortais. Devemos nos aperfeiçoar até chegarmos a espíritos puros. Não foi sem motivo que Jesus nos disse: sede perfeitos. Com que elementos vamos realizar isso? Olha a sabedoria divina e a misericórdia da reencarnação. No lindo texto Bênçãos da Imortalidade, a veneranda benfeitora Joana de Ângeles confirma: a existência corporal é de valor inestimável pelas possibilidades que facultam na tarefa de aprimoramento interior de todos os seres. A Terra é, desse modo, uma escola de bênçãos especiais para todos que lhe percorrem os cursos diversos, assimilando deveres e executando-os até a conquista da plenitude. É isso, amigas e amigos. Então saímos da nossa morada original, afinal, somos espíritos, e vamos para a escola, no nosso caso, a Terra. E aqui vocês sabem, recebemos o material escolar, um corpo, um lar, pessoas para cuidar de nós. Pensa bem, nada disso é permanente, parece que é, mas pode mudar. Bom, começamos o aprendizado. Desde o início, a matéria começa a ser ministrada. Essa é a melhor maneira de ver a Terra, como uma escola bendita que nos é ofertada por nosso Pai, e devemos aproveitar bem essa existência nossa aqui na Terra. E o que seria aproveitar bem a reencarnação? Como acertar mais e errar menos? Existe alguma orientação segura, confiável? Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta foi dada em uma palavra: Jesus. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. E onde podemos encontrar o pensamento dele para nos orientar, já que ele nada escreveu?
nos evangelhos escritos pelos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí vamos acertar, com certeza. Então, se a vida nos apresenta escassez, escassez de recursos monetários, escassez de saúde, de afeto, como lidar com isso? O que isso quer nos ensinar? Onde buscar alguma orientação? No Evangelho. Aí podemos pensar, a linguagem do Evangelho é difícil, não entendo. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o mesmo Evangelho de Jesus, tem explicações dos espíritos benfeitores e comentários de Kardec. E isso facilita demais para a gente meditar sobre as lições e compreender melhor. Por falar em espíritos benfeitores, também eles trabalham para elucidar os ensinamentos de Jesus, por saberem ser esse o caminho da nossa redenção. Através de livros trazidos pela psicografia de médiuns abnegados, mais e mais aprendemos sobre a imperecível mensagem do Messias. E se recebemos abundância, qualquer que seja ela, da mesma forma, toda abundância recebida, seja de beleza, saúde, recursos monetários, deve ser utilizada com prudência, em proveito próprio, certamente, mas servindo ao bem dos outros também. Amigas e amigos de jornada, conforme já refletimos aqui juntos, não podemos alegar ignorância dos ensinamentos do Mestre. De alguma forma, já tivemos contato. Falta dar atenção. Ao final dos 3 anos em que caminhou entre nós, após receber o cruel desfecho da cruz, Jesus ressurge triunfante, deixando a lição derradeira para nos lembrar sempre da imortalidade do espírito. Bom, é isso, pessoal. O que vivemos aqui na nossa terra querida é transitório. Tanto as alegrias quanto as tristezas, tudo passa. O que aprendemos com as alegrias e com as tristezas é o que fica. Isso sim nos pertence. Então, acordar para as verdades do Espírito, isso é urgente. Nosso querido benfeitor Emmanuel nos alerta. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Então, aprender com os desafios nos livra de cometer os mesmos erros, para não cairmos, como ele fala, no círculo vicioso das reencarnações de baixo teor espiritual. Falando assim, parece bem fácil, e é. Para espíritos que alcançaram elevação moral e conquistaram consciência, é sim. Mas para espíritos no nosso nível, com tantos vícios para vencer, defeitos para corrigir, é preciso empenho, esforço. Mas calma. Esses espíritos que estão mais à frente foram criados simples e ignorantes, como nós. São nossos irmãos mais velhos, já passaram pelos caminhos que estamos trilhando agora. Ou, muitas vezes, fizeram escolhas melhores que as nossas, por isso estão mais à frente. O fato é que, como sempre diz Sérgio Antônio Meneghetti, quem segue à frente deve estender a mão para quem vem atrás. Deus tudo sabe. E por isso, como é um Pai amoroso e misericordioso, nos envia seus emissários, que, enquanto nos ajudam, progridem através do trabalho no bem. Tudo no universo funciona em sistema de cooperação. Além disso, já ouviu falar que Deus não nos dá uma cruz que não possamos carregar? É verdade.
Nossos débitos são muitos, mas Deus divide em prestações que possamos suportar, a fim de que a gente consiga reparar e seguir. Além disso, nos diz Emmanuel que toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que ela retorne sobre seus passos, sem data prevista para retorno. Como compreender isso? A lei de Deus nos alcança quando nos afastamos do bem, para nos trazer de volta. As dificuldades que enfrentamos têm esse objetivo. São lições para nos ensinar algo em que falhamos. Se a lei de Deus chega para o acerto de contas e nos encontra trabalhando no bem, significa que já estamos de volta no caminho, que a lição não é necessária naquele momento. Então, como diz na mensagem, retorna sobre seus passos. No filme Mensageiro da Paz, sobre o grande e querido médium Divaldo Franco, que tivemos a bênção de ter conosco, há cenas muito lindas. Me recordo agora de uma. O obsessor persegue Divaldo por acontecimentos do passado e quer prejudicá-lo a todo custo. Divaldo reconhece que errou e diz: "Eu quero pagar, mas quero pagar com amor." Olha que lindo! Quer pagar fazendo bem para o espírito perseguidor e consegue. Assiste o filme, pessoal, é lindo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, lemos: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Faz toda a diferença, né, pessoal? Nos oferece sentido da vida. Para que estamos aqui? Por que é necessária a melhora íntima? O porquê e a finalidade da dor nos dá força e coragem. Por outro lado, no mesmo capítulo lemos: pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança, que nada mais vê além dos seus brinquedos, e não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar. E isso se chama materialismo, que nos atrasa a marcha e traz muito sofrimento. E qual é a marcha, minha gente? A marcha para a nossa elevação moral. Bom, nossos amigos benfeitores nos alertam continuamente sobre essa tal elevação moral. O que seria isso, afinal? Questão 629 do Livro dos Espíritos. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Olha, enquanto estamos aprendendo, podemos seguir a orientação da querida Joana de Ângeles. Ela nos diz: quando não possas ajudar, não contribuas para aumentar a ruína, a desdita de outrem. Renasceste para crescer e desenvolver o Deus interno que jaz nos refolhos do ser profundo que és. E diz mais: o bem não é apenas um princípio ético,
mas também uma terapia preventiva para todos os males que afligem o ser humano. Quem labora no bem, respira equilíbrio e aspira harmonia. Cada um vive na psicosfera que produz. Eu fico pensando, por que se fala tanto do bem, de fazer o bem? Por que isso? Penso que o trabalho no bem é a nossa alavanca de progresso. Sabemos que o mal também trabalha, e bastante. No interessantíssimo livro Libertação, de André Luiz, fala sobre os inimigos do Cordeiro, que é Jesus. Eles trabalham muito, fazendo oposição ao Cordeiro, mas seu trabalho não os eleva, pelo contrário, é motivo de queda e levarão séculos para se reerguer. O trabalho no bem desenvolve sentimentos nobres, nos coloca em contato com os espíritos benfeitores e a companhia deles nos faz um bem imenso. Eles nos ensinam a resistir às más paixões, aprendemos com eles a construir virtudes, nos envolvem em uma atmosfera salutar. Meditando em torno dos ensinamentos, vamos percebendo a importância da elevação moral. Tudo de bom em nossas vidas depende desse desvencilhar-se daquilo que é pernicioso e perturbador. Allan Kardec nos diz no livro A Gênese: somente o progresso moral poderá assegurar a felicidade na Terra, refreando as más paixões. Sim, porque já aprendemos que o ser humano só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Então, a elevação moral nos traz bem-estar, nos cura. No livro Plenitude, de Joana de Ângeles, nos dá uma orientação bem firme. Somente iluminando-se, o homem supera todas as dores, erradicando-lhes as causas, resguarda-se de agressões destrutivas. O desenvolvimento da chama divina imanente em todos os seres merece todos os sacrifícios e empenhos, a fim de que arda em todo o seu esplendor, vencendo as teimosas sombras. E põe teimosa nisso. Meu Deus! Não é à toa que a Joana dizia para o Divaldo que a maior luta da criatura humana é com a própria criatura humana, né? Olha, é muito precioso lembrar os conselhos de Jesus. Tudo que ele dizia tinha uma finalidade, um ensinamento. Então, quando ele curava alguém, aconselhava: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Sim, aquela situação em que a pessoa se encontrava era fruto de algum equívoco cometido. Jesus sempre deixou claro que veio para curar almas e não corpos. O objetivo maior dele era tocar aquela alma, fazê-la ser melhor que antes. Por isso, não peques mais. E como se dá a elevação moral? Eu gostaria de falar algo leve, tranquilo. Isso depende de nós. Pode ser leve, pode ser sofrido. Definição, explicação já nos foi oferecido. O que falta? Penso que vontade ou boa vontade. Todo trabalho, todo progresso, tudo isso pede esforço. A construção do bem em nós é uma obra gigantesca. Gente, sinceramente, como realizar tudo isso sem vontade? Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, nos diz que a vontade é uma potência da alma. E continua: é preciso saber concentrar-se,
por o pensamento acorde com o pensamento divino. Com o auxílio de Deus e de meus irmãos do espaço, elevar-me-ei acima de todas as dificuldades. Vencerei o mal em mim. Desapegar-me-ei de tudo o que me acorrenta às coisas grosseiras para levantar o voo para os mundos felizes. Eu acho linda a lucidez do pensamento do Leon Denis. Continua. Para guiar-me na estrada infinita, tenho um guia seguro, a compreensão da lei de vida, progresso e amor, que rege todas as coisas. Aprendi a conhecer-me, a crer em mim e em Deus. Possuo, pois, a chave de toda elevação, e na vida imensa que tenho diante de mim, conservar-me-ei firme, inabalável, na vontade de enobrecer-me e elevar-me. Olha como ele nos chama para essa potência da alma. Dirigi incessantemente vosso pensamento para esta verdade, que podeis vir a ser o que quiserdes, e sabei querer ser cada vez maiores e melhores. Notaram que ele disse: aprendi a conhecer-me? Sim, aliado à vontade de ser melhor, buscar o autoconhecimento. Isso é tão importante que Joana de Ângeles escreveu, através das mãos abençoadas de Divaldo Franco, a série psicológica, composta de 16 livros, em que o foco principal é o autodescobrimento. É uma coleção maravilhosa. Pode ser dolorido, mas conhecer os nossos sentimentos negativos, o porquê sentimos daquela maneira, é fundamental para empreender uma mudança. Se nem sei o que não está bom, fica confuso e mais difícil. Conhece-te a ti mesmo, lembra? Então, conhecer com coragem o que em nós é perturbador, nossas más paixões, para poder mudar, melhorar e partir para o ser de perfeitos, como o Pai é perfeito, que Jesus disse para a gente. Ele enganava a gente? Nosso Mestre alguma vez nos disse inverdades? Se ele disse que é possível, é porque é. Ele não falou que seria tudo conseguido em uma vida apenas. Pelo contrário, mostrou-nos a imortalidade. E falou em trabalho. No Evangelho de João, lemos: Meu Pai, que está nos céus, até hoje trabalha, e eu trabalho também. Esse trabalho começa em nós. Reforma íntima, anseios mais elevados, governar-se, lutar contra as nossas más tendências é um trabalho diário. A vida sempre vai apresentar pequenos e grandes aborrecimentos. Aprender a lidar é o objetivo. Sempre nos diz um grande amigo espiritual: desafios são oportunidades de crescimento. Por isso, a importância da melhora íntima, dos objetivos nobres. Orientados nessa direção, vamos escolher melhor. Na prática, qual seria a importância disso? Nosso equilíbrio. Presta atenção na orientação de Joana de Ângeles. Utiliza a razão e a lógica para edificar o bem onde estejas e com quem convivas, porque nada se perde e tudo se une em torno daquele que o gera ou lhe dá origem. Nossa Senhora, tudo se une em torno daquele que o gera ou lhe dá origem. Exatamente. O nome disso é psicosfera. É
a atmosfera psíquica que criamos em nosso entorno. Nossa psicosfera é formada pelo que pensamos, pelo que sentimos, pelo que fazemos. Lembra a fala da Joana? Cada um vive na psicosfera que produz. Nos diz o espírito André Luiz que por ela, por nossa psicosfera, somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins. Veja a importância disso. Com nossos sentimentos, com nossas ações, determinamos nossas companhias espirituais. Lei de sintonia. Já aprendemos que a companhia dos benfeitores espirituais nos faz um bem imenso. Eles nos orientam, nos alertam, nos aconselham, sua energia salutar nos harmoniza, enfim, nos fazem um grande bem. O contrário também é verdadeiro. Companhia de espíritos desajustados e perturbados nos mantém na mesma vibração que eles, e isso nos faz muito mal. Não adianta culpá-los. Orai e vigiai. A responsabilidade é nossa, porque a cada um segundo suas obras. Então, nossa psicosfera pode ser saudável ou doentia. Pensa na importância disso. Nossos pensamentos e sentimentos pouco elevados nos levam a fazer pequenos e grandes males. E mesmo que não façamos nada, os sentimentos negativos somente já nos fazem muito mal. Somos de origem divina. Não fomos feitos para abrigar sentimentos perniciosos. Eles nos adoecem. Quem está doente, na verdade, é aquele que comanda, que faz as escolhas, o espírito, que deve trabalhar-se para libertar-se daquilo que o prejudica. Ou seja, trabalhar pela sua elevação moral. Lembra sempre a orientação contida na questão 614 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Olha, problemas orgânicos fazem parte dos desafios do espírito encarnado. A questão mais importante é a saúde psíquica, o equilíbrio emocional. Esse estar bem, mesmo quando há algum problema orgânico ou desafios da vida material para resolver, é uma conquista do espírito equilibrado, com valores e objetivos espirituais bem definidos. E nunca nos esqueçamos de que o bem é reparador. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, tem uma afirmação muito linda. Diz assim: ditoso aquele que ama, pois não conhece a aflição da alma, nem a do corpo. Que maravilha será para nós quando alcançarmos essa conquista, amar. Meu Deus, como deve ser bom ter facilidade para perdoar, facilidade para não guardar mágoa, facilidade para abrir mão em favor do outro, auxiliar com alegria, ter paciência com as pessoas difíceis. Isso simplifica a vida. Lá no finalzinho da prece de Cáritas, que é uma prece muito linda, tem uma parte que diz assim: dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa imagem. Talvez essa simplicidade seja a simplicidade de quem ama, porque quem ama simplifica a vida. Pessoal, falando em conquistas maravilhosas, uma conquista maravilhosa que alcançaremos é a intuição. No livro
Em Busca da Verdade, Joana fala desse tema. Ela diz: essa intuição, no entanto, é resultado da conquista do superconsciente antenado com as fontes geradoras da vida, após a superação da sombra. Antenado com as fontes geradoras da vida seria conectar-se com Deus. E a melhor forma de fazer isso é seguindo as diretrizes divinas, as leis de Deus, né? Vamos pensar. Superar nossa sombra é superar nossas más inclinações. É evolução espiritual. O cientista intuitivo Sérgio Antônio Meneghetti nos ensina que intuição é uma capacidade psíquica que tanto mais se aprimora, se desenvolve no ser, quanto mais ele se desenvolve moralmente. Não é técnica, é evolução da percepção através do autoaprimoramento. Autoaprimoramento, gente. Mais uma vez, vemos que a elevação moral é o caminho para nossas conquistas como espírito imortal. E em diversos livros, Joana de Ângeles nos fala sobre a intuição. No livro Vida, Desafios e Soluções, lemos: a fase inicial da vida, sob qualquer aspecto considerado, é a do sono. Por isso mesmo, o psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal, pensa no homem, conforme sintetizou com muita propriedade o eminente filósofo espírita Leon Denis, e prossegue com a imensa capacidade da intuição no anjo, adquirindo novas experiências sem cessar, infinitamente. Então, intuição, de verdade, é algo que ainda vamos conquistar à medida que progredirmos. Será uma nova maneira de comunicação mente a mente, incluindo telepatia. Isso me faz lembrar a preleção da ministra veneranda, está lá no capítulo 37 do livro Nosso Lar, quando ela diz assim: apreendem vocês a importância disso? Certo? Nas mentes envolvidas, entre os desencarnados e encarnados, basta o intercâmbio mental, sem necessidade das formas, e é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição entre os seres de toda a espécie. Olha onde nos leva a elevação moral, gente. Há tanto para descobrir, tanto para conhecer, quando conseguimos nos libertar dessa materialidade que nos prende. Se ansiamos pela transição planetária, por uma humanidade diferente, se já despertamos em nós o desejo de colaborar para uma sociedade melhor, é importante ter em mente que existe um caminho somente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lembra, pessoal? E se o caminho fosse impossível para nós, nosso mestre não nos teria convidado. Se ele nos chamou, é possível. O anseio de dias melhores é nosso. Os benfeitores nos orientam sem cessar. Nos disse a benfeitora Joana através do queridíssimo Divaldo Franco: a força do progresso é lei da vida. A fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito. Alcançá-la é a proposta da vida. Como conseguir? É a opção de cada qual. Minha gente, olha o esforço da espiritualidade superior por nós. Nos vendo sem rumo, nosso Jesus veio à Terra, nos trouxe o Evangelho de Deus. Percebendo nossa dificuldade em segui-lo, enviou seus emissários, a fim de que falassem conosco sobre o caminho da redenção. Como mesmo assim recusamos, enviou os espíritos benfeitores que, através dos livros psicografados por mãos abençoadas,
como Chico Xavier, Divaldo Franco e outros, nos explicam por que e como buscar o caminho para a casa do nosso Pai. A doutrina espírita tudo clareia para nós. Quanta paciência, quanto amor a sabedoria divina tem nos dedicado. E nós escolhendo fazer chorar e colher lágrimas, melhorando muito, muito pouco em cada encarnação. Doses homeopáticas. Emmanuel nos lembra que Jesus, como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos sem cessar, de hora em hora: ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Amigas e amigos queridos, a melhor forma de pedir perdão a Jesus pelo madeiro que lhe oferecemos, em troca de tanto que recebemos, é procurar fazer o que ele ensinou. Guardemos isso no coração. Jesus é o farol a nos guiar. Quando tornar-se muito difícil lidar com os desafios, nos diz Joana no texto Jesus e Sofrimentos: apela para Jesus com firmeza, certo de que a tua rogativa não ficará sem resposta, e abre-te ao influxo da força restauradora, não lhe opondo barreiras. O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Cristo Consolador, é belíssimo. E, para finalizar, eu peço a oportunidade de ler alguns trechos para nós. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras: abnegação e devotamento. Assinado
o Espírito de verdade. A todos vocês, com quem partilho esses momentos de luz, o meu muito obrigado e muita paz.